Boa tarde, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nas lives da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. A palavra ensinar é mencionada mais de 200 vezes na Bíblia. O ensino foi ordenado diretamente na Grande Comissão, como a gente já viu em outra live. A maior parte do ministério de Jesus foi voltado para o ensino. Em Atos 5,42, nós vemos o zelo com que os apóstolos ensinavam as Escrituras. Tinham um zelo por ensinar. João 5,39 diz que, estudando as Escrituras, encontramos a vida eterna. Romanos 15,4 diz que tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a ter esperança por meio da coragem. O Salmo 119, 105 afirma que a palavra é lâmpada para guiar os nossos passos e luz para iluminar o nosso caminho. 2 Timóteo 3,16 diz que a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade, corrigir o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Deuteronômio 11:19 recomenda que não deixemos de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, em casa, quando for deitar, quando estiver andando, ao levantar. Mas essa é uma tarefa bem difícil e que exige uma coordenação entre recursos humanos, materiais didáticos, recursos financeiros. E para falarmos dessa tarefa e desse desafio, estão aqui comigo o pastor Manuel Cláudio da Silva, que é professor, formado em teologia, pós-graduado em aconselhamento pastoral familiar com enfoque sistêmico, diretor do ITQSC 03 Itajaí. Então, para falar dessa tarefa difícil e árdua, né, que é o ensino, estão aqui comigo o pastor Manuel Cláudio da Silva, que é professor, formado em teologia, pós-graduado em aconselhamento pastoral familiar com enfoque sistêmico, diretor do ITQSC 03 da região de Itajaí, pastor titular da IEQ Comunidade Aeroporto, ali em Navegantes, e a pastora Aparecida Lima da Silva, professora formada em pedagogia, especialista em pedagogia da infância, diretora regional do nosso Departamento de Educação Bíblica na região de Itajaí, secretária do ITQ, junto com o pastor Manuel ali há muitos anos, pastora também, né, co-pastora titular com o pastor Manuel, na IEQ Comunidade Aeroporto de Navegantes, e os dois são pais da Débora e do Samuel, né? Boa tarde, pastor Manuel, boa tarde, pastora Cida, sejam bem-vindos. Pastor Manuel, eu vou começar com o senhor. Pastor, quanto tempo o senhor é diretor do ITQ? Em Itajaí, que o senhor começou sua carreira como diretor? E o que o senhor tem feito para enfrentar esse desafio e romper essas barreiras no ensino? Boa tarde, pastora Graça. Boa tarde, os nossos irmãos do estado de Santa Catarina, a todos os nossos amigos e irmãos que trabalham junto conosco aí na educação. Em 2007, nós chegamos aqui em Itajaí, em janeiro de 2007. Já estamos caminhando aí para 14 anos. E então aqui foi dado a nós essa responsabilidade de trabalharmos com o departamento de ensino do ITQ. Até então, lá no Mato Grosso do Sul, nós éramos professor. Eu dava aula, viajei todo o Mato Grosso do Sul lá, fazendo seminário, junto lá com a secretária de Educação lá do Estado. E então, pegamos, assim, essa questão de darmos aula, a prática, seminários, enfim. Chegando aqui, tem esse desafio. Encontramos aqui uma estrutura física muito boa, que o prédio, para quem conhece, ao lado da Igreja Quadrangular 7, o ITQ já funcionava aqui há anos, e para dar continuidade ao trabalho que aqui já existia. Até então, foi um desafio muito grande para mim mesmo, e eu tenho até aqui uma palavra de Lucas, capítulo 13. A primeira semana que eu entrei aqui no ITQ, eu peguei essa palavra a respeito daquela figueira estéril. E Jesus conta essa passagem, essa parábola, e de quando em quando o dono ali vinha olhar para ver se estava dando fruto, se não estava, vão arrancar e colocar aqui outro, porque está ocupando lugar inutilmente sem produzir.
E eu peguei essa palavra para mim e pedi para Deus, Deus, não deixa eu ocupar esse lugar sem dar fruto. Porque eu entendo perfeitamente, compreendia naqueles dias perfeitamente, tecnicamente, tinha outras pessoas muito mais capacitadas do que eu. Eu entendo isso, eu assumo isso, não nego de forma alguma. Eu fico me perguntando como tem pessoas capacitadas, pessoas que têm realmente cursos, enfim, mas de repente foi eu que o Senhor colocou aqui. E eu, quando peguei essa palavra de Lucas, capítulo 13, está aqui, versículo 6 em diante, né? E então, de quando em quando, vinha ali o Senhor daquela plantação para buscar os frutos. O que é que eu pensei? Deus, eu estou aqui no local, plantado aqui como diretor, e eu não quero que o Senhor Deus venha me visitar, usado aí pela secretária de Educação de quando em quando, e não ver frutos, né? Não ver frutos, tem que ter frutos. De quando em quando vem aquela vistoria, eu não quero chegar aqui e dizer, olha, não fiz nada, eu não tenho essa capacidade. Então, a gente buscou, na época, o pastor Natércio, né, secretário de Educação, na época, o pastor Natércio, né, grande amigo, e então a gente, esse desafio. E para eu, no meu caso, como eu assumo que eu sou realmente um evangelista, avivalista, esse é o meu trabalho, sou evangelista, avivalista, e trabalho de libertação, de cura divina, e de repente me vi aqui no escritório, salas de aula, mas só agradeço a Deus que desde o começo, a ajuda aqui da minha esposa, a pastora Cida, junto comigo, sempre juntos, todo o tempo, minha família, e já encontramos aqui uma equipe de professores muito bem treinados, muito bem treinados, vocacionados, né? Uma estrutura assim, pedagógica muito boa, professores já na vida secular, outros com outros afazeres, mas enfim, pessoas treinadas e compromissadas com o ensino. Então, assim, fomos trabalhando e fazendo matrículas, convidando as pessoas e trazendo aqui para a questão do Instituto para aprender. E um desafio grande que eu encontrei, um dos maiores, no meu modo de ver, que nós vivemos num país que todos sabem, uma cultura de escola, um povo muito distanciado da questão do ensino, da educação. Muito distanciado. E essas pessoas, quando vêm para a igreja, ainda mais nós, quadrangular, somos pentecostais, né? Pentecostal mesmo. E então as pessoas vêm em busca de cura, de libertação. E poucos vêm em busca realmente de um conhecimento. Aí a gente vai trabalhando, graças a Deus, com os pastores aqui da nossa região, trabalhando com essas pessoas, tentando mostrar para elas que é necessário o aprender da palavra. E um desafio maior que nós encontramos é assim, temos o curso e a pessoa tem que vir fazer o curso, na época, segunda, quarta e quinta, enfim, o curso à distância também, tinha aulas no sábado, e convencer essas pessoas que um curso é bom, que é importante para elas. Mas, de um modo paralelo, vem aquele curso secular, a faculdade, o curso técnico. Uhum. Aí aquela pessoa ela faz uma escolha, ou eu faço o ITQ, ou eu vou fazer lá um curso técnico, vai mudar, vai melhorar o meu currículo, eu vou até ganhar mais. O ITQ é um curso que vai me dar algum conhecimento, mas vai melhorar o meu currículo na questão profissional. Então, é uma forma assim, muito difícil de trabalhar com essas pessoas e dizer a elas que é importante, que vai ser relevante isso na vida delas, vai ser um trabalho muito importante, que a médio e a longo prazo ela vai ver o fruto desse esforço, desse sacrifício. Mas, graças a Deus, nesses quase 14 anos, tivemos aqui êxito, sucesso, Deus nos abençoou de tal maneira, e sempre em sala de aula, trabalhando com os alunos, assim, eu sempre oriento os professores, gastar 15, 20 minutos, aquela palavra de fé, palavra de esperança, palavra motivadora, né? Motivando os alunos a entender que é importante, que é uma questão espiritual e vai ter um retorno. Isso foi muito importante. Então, agradecemos a Deus por quase esses 14 anos, mas lembrando, a estrutura física, os professores, nosso superintendente, o nosso, na época, o pastor Natércio, depois foi a pastora Sandra,
agora a senhora, como a nossa secretária de Educação, esse apoio, né, do Conselho Estadual, diretores, o presidente pastor Narciso, enfim, todo o conselho. Isso é muito importante, que nos dá essa cobertura. Estamos muito bem calçados, muito bem calçados. Então, quando a coisa começa lá no conselho, essa questão, a gente chega lá no conselho e a gente fica feliz. Logo na entrada está lá a Secretaria de Educação e Cultura, bem na entrada. Poderia ter colocado a secretaria lá atrás. Lá no fundão. É verdade, pastor? Numa outra sala, é um privilégio, né? Bem na entrada, isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção, pastora Graça, quando eu fui no conselho, a primeira vez lá, conselho novo, né? E quando eu vi ali a senhora lá tal, eu vi logo na entrada, à direita, uma sala ali, logo na entrada, eu fiquei assim, feliz. Nossa, então a educação está bem na entrada, a valorização da educação. Então, se já começa lá no conselho, então fica mais fácil aqui para a gente. Muito mais fácil. É verdade. Também tem o material didático, né, pastor Manuel, que a gente tem, o curso é muito rico, são 48 disciplinas, e isso é elaborado pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura. A gente tem um sistema único, né, para todo o país, o aluno pode se mover de um ITQ para o outro, em tempo real, estudando, não perde nada. Então, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam. Eu fiz uma live com a pastora Thalita, a gente falou dos desafios do ensino bíblico na igreja local, e ela falou que uma das coisas é a concorrência, né? Ela falou da concorrência externa, concorrência com a internet e tudo, e nós também passamos por isso, né? A gente concorre com tudo o que disputa a atenção do aluno, né? Ele tem muita coisa na mão. Então, escolher ir para o ITQ precisa de muito joelho no chão, né? Jejum, oração da gente, para Deus direcionar as pessoas que Ele escolhe. Porque tem coisas que também Deus escolhe a pessoa para fazer, né? Eu entendo quando o senhor diz que o senhor não se sentia capacitado. Eu, na primeira reunião de secretários que eu fui, meu Deus, eu me sentia assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu estava tão bem lá em Chapecó, eu dominava tudo aquilo lá. Aqui eu estou me sentindo um peixinho fora d'água, e Deus falou muito forte comigo. Eu escolhi, fui eu que te escolhi. Então, assim, foi o Senhor, né? Foi Deus que escolheu o Senhor, foi Deus que escolheu cada um dos nossos diretores, e se Deus quiser, nós vamos conseguir passar com todos por aqui, porque vocês têm no coração aquele desejo de contribuir com o reino. O Senhor se acha um evangelista, mas o Senhor ensina até com as suas ações, até com o seu jeito de se comportar, até com a sua forma de atender a gente, o Senhor está ensinando. Então, o Senhor é um educador nato, né? A pastora Cida também. A pastora Cida, ela, além de ser secretária do pastor Manuel, ali, o braço direito, às vezes o braço esquerdo, às vezes a perna esquerda, às vezes o braço direito, às vezes todo junto. Qual é a sua maior dificuldade, pastor Manuel? É sentar na minha cadeira, diz ele. Eu estava aqui conversando agora mesmo, você não vai falar isso. Não sei se eu vou falar, porque eu lembro que a pastora Sandra, que é secretária de Educação, ela entrou aqui nesse escritório, logo que ela assumiu, e ela fez essa pergunta: qual a sua maior dificuldade como diretor do ITQ? Eu disse: minha maior dificuldade é sentar nessa cadeira que ela está sentada aqui. Quando eu estou mais perto, estou quase conseguindo, né? Mas ainda. E a senhora fez a mesma pergunta para mim: pastor, qual a sua maior dificuldade quando a senhora veio aqui? Eu falei assim: eu não consigo sentar nessa cadeira que minha esposa senta aqui, né? Diretor, mas a benção, ela é tudo aqui, a família que me ajuda. Eu estava até comentando aqui agora mesmo, né? Fizemos aqui a pós-graduação, bacharelado, enfim, tudo. A senhora aí que incentivou, batalhou, junto com o Conselho Estadual. Mas eu não iria fazer curso algum de bacharelado, essas coisas. Só que a minha esposa era por conta própria. Ela fez a minha inscrição, você sabe. Né? Ela fez a minha inscrição, ela pagou e chegou lá, bem, já paguei sua inscrição, falei assim, eu vou primeiro dia, falei assim para ela assim, eu vou primeiro dia de aula, porque você já pagou a primeira mensalidade. Mas não volto lá, só vou pro primeiro dia e não volto. Fui até o final. Chegou aqui, gostou e veio fazer a pós ainda, né? Na pós-graduação, eu gostei, já fiz a sua matrícula. Assim, eu não vou, mas eu já paguei. Eu vou só o primeiro dia, eu não vou fazer essa pós-graduação. Bem, terminei. Então, faltou uma aula. A família é tudo para a gente, pastor. A família que nos dá essa estrutura, né?
essa condição. E como a Olha, senhora estava dizendo, né? A gente entra em sala de aula, essa competição com a internet e tudo mais, só que a vivência da gente, o dia a dia, esse meu tempo pregando o evangelho, 30 anos de casado, minha esposa do meu lado, a gente abrindo igreja, construindo igreja, tudo isso são experiências que nós trazemos para dentro da sala de aula. Dizer isso não tem internet que vem competir com não vem, né? É verdade. Essa experiência do dia a dia que trazemos aqui. E muitos dos nossos professores hoje, muitos deles, são ex-alunos. Por exemplo, a pastora Andréia e outros aí, né? Pastor Serginho, vou citar nomes aqui, mas a maioria deles são ex-alunos, ouvindo as nossas experiências de vida, de obra, da pastora Cida, que hoje estão aqui conosco, dando aula, e são uma equipe muito forte. Então, assim, a família é muito importante na vida da gente, e as experiências com Deus que a gente leva para a sala de aula, e temos assim, uma resposta muito boa, com certeza. Verdade. Deixa eu só cumprimentar os que estão nos acompanhando aqui. É o Robson Éder, a Clau Maciel, a pastora Margarete Berger lá de Xanxerê, o pastor Josué Haddad, eu acho que é a pastora André, porque ela colocou ligadinha. O Éder Peixoto, a Sandra Mafa, a pastora Cida Teles, o pastor Josué de novo, a pastores que são referências para nós e a determinação dos mesmos nos inspira a continuar sempre crendo. É isso que o senhor estava dizendo. E o pastor Ivan Tobes, um abraço, pastor Ivan. Deus abençoe, muito obrigado por nos acompanhar. A Rita Raimundo estão aí nos acompanhando, pastor. Então, eu estava dizendo, né, que a pastora Cida, além de professora, de secretária do ITQ, de pastora titular, ela também é professora secular, e está aí enfrentando as mesmas barreiras, os mesmos desafios que nós, porque a educação secular também está parada, né, os encontros presenciais não estão acontecendo. Boa tarde, pastora Cida, seja bem-vinda. Como é que a senhora está se sentindo no meio disso tudo? Boa tarde, pastora Graça, boa tarde a todos os convidados, né, todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu fico muito feliz, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, manifestando essa fala, né, esse pensamento, esse sentimento de como todos nós estamos nos sentindo nesse momento, né, em que todo mundo vive essa questão da pandemia, né, onde muitas pessoas têm ficado até mesmo neurótica, né, doente, tem pessoas que têm ficado doentes por conta de tudo isso, né? Verdade. E ainda hoje eu estava dizendo para uma pessoa, a gente precisa se ocupar com alguma coisa para não ficar vendo essas notícias, essas coisas assim, para não entrar nessa neura, né, não entrar nessa coisa e acabar ficando doente. Porque, na verdade, a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus, né? E, assim, eu acredito que mesmo em meio a toda essa dificuldade que a gente vive, as pessoas estão vivendo, outro dia eu vi um texto, né, no Facebook, acho que foi, onde a pessoa dizia assim, que alguém disse que todos nós estamos passando pelo mesmo momento. Aí a pessoa diz assim, que, na verdade, nós estamos passando pela mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? Então, assim, e é verdade, cada um enfrenta de uma forma diferente essa situação que nós estamos vivendo, né? E com a educação, todos nós estamos tendo que nos adaptar, nos moldar, buscar estratégias, e aproveitar, né, aquilo que a internet nos propõe, nos oferece como ferramenta de trabalho, né? Porque, assim, eu acredito que essa situação que nós estamos vivendo não é uma coisa que vai acabar amanhã. Isso tudo mudou a nossa vida, mudou a vida de todos nós, a realidade de todos nós no mundo inteiro. O mundo não mais vai ser o mesmo, né? E a gente precisa continuar vivendo, então a gente tem que buscar essas ferramentas que existem aí para a gente continuar trabalhando, seja na igreja, seja na vida secular da gente. Nós precisamos, né, enfrentar isso de cabeça erguida, não baixar a guarda, né? E, assim, procurar conhecer mais essas ferramentas de trabalho. No início do ano, aqui mesmo, no Instituto Teológico,
nós tivemos, logo no primeiro dia, né, nós tivemos o culto de abertura do ano letivo, e logo em seguida já tivemos o início da pandemia. No dia que era para começar as aulas do Instituto Teológico, parou tudo. Nós ficamos meio assim, sabe aquele, parecendo aquele pássaro que levou uma pedrada, meio assim, né, meio balançando, sem entender onde é que ele estava, quem sou eu, onde eu estou, né? Mas logo depois a gente começou a se mexer, né, buscando de uma forma ou de outra, uma forma de não deixar que os alunos perdessem esse ano letivo. Conversei com algumas pessoas, com o pastor Alex, né, que é o seu filho, e ele que é uma pessoa bem esperta nessa área tecnológica, né, é um menino tecnológico, e ele deu algumas sugestões, algumas ideias, e então ali no grupo dos professores nós conversamos com os professores, fizemos alguns testes para ver assim qual a ferramenta que nós poderíamos estar utilizando, que fosse mais fácil para todos nós podermos ter acesso, né, e que fosse melhor para todo mundo, porque as ferramentas, elas existem, mas elas também precisam de uma boa internet. E não é qualquer aplicativo que dá certo, né, se não tiver uma boa internet. E aí, então, a gente foi testando vários, né, junto com a pastora Claudete, o pastor Robson, o pastor Álvaro e outros professores, né, o pastor David. Nós fizemos ali alguns testes e optamos em fazer pelo Facebook, né, até porque, assim, tem muitos alunos que eles trabalham, e graças a Deus estão trabalhando, né, e que não dispõem daquele horário para poder estar fazendo o curso, né. Então, assim, a gente optou pela ferramenta do Facebook, porque ali ele fica registrado e os alunos, eles podem estar voltando e assistindo essas aulas, retomando o estudo novamente, os conteúdos, sempre que for necessário, sempre que eles desejarem, tiverem alguma dúvida, né? E assim a gente está indo, nós já fizemos o primeiro módulo, estamos no segundo módulo, e Deus tem nos abençoado, assim, sabe? Eu penso que as pessoas, de um modo geral, elas precisam estar mudando, né, pastora? Buscando essas mudanças e se adaptando a elas, né? Se nós olharmos há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a escola bíblica, ela funcionava, era a escola bíblica dominical, porque as pessoas se reuniam aos domingos, né? As pessoas se reuniam aos domingos para poder participar do estudo bíblico. E todo mundo vinha. Eu me lembro que quando nós morávamos lá no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, nossa igreja tinha uma escola bíblica muito grande. Era muita gente, dava quase mais gente do que os cultos normais da igreja. Então, assim, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ter uma rotina de trabalho diferente, né? Principalmente nas grandes cidades, onde as pessoas trabalham em horários diferentes. Então, assim, isso foi diminuindo o fluxo de pessoas nas escolas bíblicas e nós tivemos que adaptar, colocar a escola bíblica em horários alternativos para que todos também pudessem participar e ter acesso a essa informação, ao conhecimento da palavra de Deus, né? E agora, nessa nova situação que nós estamos vivendo, eu acredito que as pessoas também precisam abrir os olhos, né, olhar um pouquinho mais adiante e começar a aprender, se não sabe, começar a aprender a utilizar essas ferramentas, né, porque ninguém é mais esperto ou mais inteligente que o outro, então se um aprendeu, né, se alguém aprendeu, nós também podemos aprender, né, Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu a inteligência, e eu acredito que nós podemos aprender. Basta nós queremos. Eu acho que a parte mais importante é nós querermos. Estar disposto, né? Ter o coração disposto. Isso. E daí, atrás desses conhecimentos, dessas informações, para que possa estar trabalhando e operando e buscando, né, trazer essas pessoas para que elas também possam estar aprendendo, né, a respeito da palavra de Deus. Porque a educação, ela é tudo, né? Começa na educação. Eu sempre falo que se todos os pastores compreendessem o quão importante é a educação dentro da igreja, ele valorizaria mais a educação. Investiria mais. Investiria mais nisso aí. Pode perceber assim, que todo pastor que investe em educação, a igreja dele é um sucesso. É verdade. Né? É verdade. Sabe que quando eu preparava a nossa reunião de encerramento no final do ano, o Alex me dizia, eu com aquela papelada, né? E ele me dizia, mãe, todo mundo tem celular.
Mãe, manda isso online para eles acessam na hora lá. E eu, não, filho, vamos dar mais um tempo. E era Deus já dizendo, ó, deslancha aí que vai vir coisa nova na frente. E é verdade, Deus, ele não dá nada pra gente que ele não prepare antes, né? A gente tem a ferramenta na mão, mas a gente não usa, não avança e deixa para outras coisas, né? Serem usadas. O pastor Fábio Dias entrou aqui, ele disse que o ITQ não perde em nada para ninguém. O que admiro no ITQ com experiência ensinam com conhecimento. E é verdade, eu gosto quando o pastor dá aula, porque ele vive, né? Ele vive, já viveu, vive, ou está vivendo aquilo que ele está ensinando. Então, é uma coisa vivencial. O pastor Robson diz que o pastor Manuel e a pastora Cida são os nossos bombril, 1001 utilidades. A Norma Lima mandou os parabéns para vocês dois, e o pastor Paulo César, que é lá do ITQSC 05, diz que isso tem despertado e desafiado a cada professor a fazer o melhor. Parabéns a todos. É verdade, é um desafio diário para nós, né? Um desafio, todos os dias a gente tem um desafio novo para vencer. E isso tem nos feito atingir novos patamares, né? Eu recebo mensagens de lugares que jamais eu chegaria pessoalmente. Jamais eu chegaria. Pessoas que jamais eu alcançaria, pessoas que nem cristãs não são, me enviam mensagem. Então, é uma ferramenta que está aí para a gente usar, né? Não só na aula, mas também a escola. O ITQ é um curso fechado, né? Um curso de nível médio, que tem parâmetros. Mas a escola bíblica está aí. Domingo eu assisti a escola bíblica do pastor Natércio. Que alegria, quando eu vi, falei, meu Deus, eu vou sentar aqui e vou ouvir o pastor Natércio na escola bíblica de novo. Ele estava fazendo um jogo de palavras muito sábio. Então, o conhecimento está à disposição de todos. É só a gente aprender, né, selecionar aquilo que vai nos levar para a eternidade. Qual é o conhecimento que me leva para a vida eterna? Conhecimento das Escrituras, né? Então, quando o povo tiver essa consciência, eu acho que vai procurar mais se aprofundar nessa área. Eu posso passar 20 anos na igreja, até descer as águas do Santo Batismo e continuar do mesmo jeito que eu entrei, porque quem muda é a palavra, né? É o conhecimento da palavra, é a prática da palavra que vai nos trocando de nível. Pastora, e com o público infantil, como que a senhora, como pastora titular, como diretora regional do DBQ, tem se virado, vamos dizer assim, tem chegado até eles? Olha, eu, né, como a senhora falou no início, eu sou efetiva como agente de atividade de educação na rede municipal de Itajaí, e a gente está tendo que trabalhar uma coisa que eu nunca pensei, que a gente estaria trabalhando aulas à distância com crianças, né, na educação infantil. Eu sempre, né, nunca imaginei, a gente ouviu falar educação à distância com pessoas adultas, mas nunca com crianças. E agora a gente está tendo que se virar nisso aí, né? Eu vejo assim, muitas colegas falando, meu Deus, eu formei em pedagogia, estou tendo que virar youtuber. A pior parte é virar youtuber. E assim, mas é gostoso, assim, sabe? Porque eu não sei, eu sou bem assim, né, suspeita em dizer, porque assim, eu adoro a educação infantil, eu adoro trabalhar com crianças, né? E assim a gente tem que com o adulto assim um pouco diferente o tipo de trabalho, mas com a criança a gente precisa trabalhar muito a ludicidade, né? Então a gente tem que ser bastante criativa, tem que produzir muito material. E assim a gente subestima as crianças, elas são super inteligentes, super espertas. Né, elas são mais espertas que a gente em muitas coisas, elas dão devolutivas, assim, muito importantes, assim, sabe, bastante importante daquilo que elas fazem, é muito gostoso trabalhar com elas. Eu penso que, assim, o trabalho da educação infantil poderia ser estendido dentro da escola bíblica também. Outro dia eu estava vendo uma professora, né, fazendo um vídeo para uma criança com trabalhos de ensinos bíblicos, porque, assim, do mesmo modo como a gente trabalha a educação secular lá fora com as crianças, a gente pode também estar trabalhando isso com as crianças da nossa igreja, produzindo vídeos contando histórias bíblicas de forma lúdica,
contando as histórias, cantando as músicas, tudo isso, montando grupos. Eu acredito que a gente pode montar grupos, assim, igual esses que a gente tem no Facebook, a gente pode criar um grupo fechado, por exemplo, ou público, que seja, para trabalhar com as crianças, contando a palavra de Deus através da ludicidade, né? Através de com bonecos, com fantoches, criar um grupo e contar e procurar ter essa devolutiva por parte desses pais na igreja, com as crianças, né? Com seus filhos. Eu acredito que é uma forma muito grande da gente estar ajudando essas crianças e ensinando também, né, pastora? Porque, assim, ó, a gente está vendo que as crianças estão em casa, essa pandemia, de certa forma, ela proporcionou que muitos pais tivessem um pouco mais de tempo para os seus filhos. Verdade. Né? Porque, assim, na internet, a gente tem, assim, poucas coisas relacionadas à área de ensino bíblico para crianças. A gente vê muito desenhos e vídeos seculares, né? Nada, assim, voltado para o conhecimento bíblico, né? E eu acho que a gente poderia aproveitar essa situação e esse momento para estar produzindo. Eu mesmo já comecei a elaborar algumas ideias aqui que eu tenho que começar a colocar em prática, né, com as crianças, com a contação de histórias bíblicas, de uma forma mais lúdica para as crianças, sabe? Montar um grupo. Eu só preciso perder um pouco da timidez, que eu não lido muito com coisa da câmera, né? Eu já vou providenciar umas máscaras, umas coisas diferentes para poder estar trabalhando. Por conta da pandemia, pode usar, né? O Robson, ele diz que o financiamento também contribuiu para a valorização do papel do professor na educação. Isso eu senti. Sabe, na primeira semana do primeiro mês, ali, segunda quinzena do segundo mês da pandemia, chegou o material, e eu pensei, preciso entregar na casa dos alunos, porque não tem como chamar eles na unidade para pegar, né? E aí eu pensei, vou comprar um bombom, estava no caminho do bombom, comprar um bombom para entregar junto, fazer um cartãozinho e tal. E aí me veio, não, faça um pão. E eu mandei fazer um pão, né? Foi um bombom cada família. O que eles vão fazer com bombom, né? Um pão para comer com a família. Aí eu fiz e eu fui. Eu fiquei tão emocionada na primeira aluna que eu vi de perto, depois daquele tempo de distanciamento, que eu esqueci de entregar as apostilas para ela. Eu entreguei o pão e voltei com o material dela. Então, assim, quando a gente conseguir voltar, o elo foi fortalecido, né? A gente percebe isso, da valorização, né? A pastora assim, conversa falando aqui, veio na minha mente, porque nós, na igreja, pastor, também sou pastor titular, né? Eu gosto de conversar com o pastor titular, porque daí ele não fica bravo comigo. Então, as pessoas que fazem parte do grupo de riscos, elas estão ficando em casa, né? A gente faz o culto da presencial e ao vivo transmite pela página da igreja, as pessoas assistem o culto. Só que, na verdade, a pastora assiste um assunto muito importante, fazemos o culto, a pessoa assiste o culto. Mas não tem lá, por exemplo, na verdade, o culto infantil ou o estudo bíblico para as crianças, voltado para as crianças. Então, na verdade, a criança fica em casa vendo lá, não se interessa muito ali, né? Porque não é voltado para ela, porque é para o público adulto, né? E, às vezes, as nossas crianças estão assim meio que esquecidas ali, né? Quer dizer, o adulto aquele que pode ir na igreja, ele vai na igreja. E o que não pode, assiste o culto, a live em casa. Mas a criança não pode ir à igreja, não vai, porque é criança para segurança. E em casa, assistir a live fica mais complicado, porque o culto é direcionado ao público adulto. E a pastora assim dizendo que a questão da escola bíblica, isso envolve também o culto infantil. Então é de se pensar, porque pensarmos nós, né, que essa pandemia ia acabar lá no mês 3, mês 4, não é profetizando, não, mas a gente está percebendo a probabilidade de ir longe, então tem que realmente ver isso aí, né? Com certeza. Até a pastora Mariela fez algumas lives, eu acompanhei 2 lives dela e as outras eu assisti depois, com estratégias e treinamentos infantil bem legal. Ela é a nossa coordenadora do grupo missionário de crianças, né? Mas eu penso na escola bíblica, porque o culto missionário, ele é missionário, né? Ele tem aquele... Agora, o ensino ele tem um diferencial, e que a gente precisa buscar isso para
ensinar as nossas crianças, né? A palavra diz lá, o Deuteronômio 11:19, não deixe de ensinar aos vossos filhos em casa, fora de casa, andando, levantando, então é nosso papel, né? É nosso papel ensinar, não só para os nossos filhos, mas também para todas as crianças, né? Os valores que Deus deixou para ser ensinado. Pastor Manuel, a senhora queria completar, pastora? Não, só queria dizer assim, que na verdade, assim, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para estar ensinando, né? Eu que tenho filho pequeno em casa, eu aproveito todos os momentos para estar ensinando e orientando, tipo, a gente não pode proibir as crianças de ver as coisas, porque eles vivem no mundo, e no mundo tem muitas coisas, né? E nem a gente não vai poder estar ao lado dele o tempo todo, então a gente tem que orientar eles a ser mais seleto naquilo que ele vai ver, naquilo que ele está ouvindo, né? E, assim, o meu filho, ele fez 6 anos agora, dia 8, no dia do aniversário do pastor Ivan, né, pastor Ivan? O pastor Ivan tá por aí? Eu acho que aí tá, se pertinho não de tá, vocês? Olha, se ele estiver pertinho de vocês, chama ele aí. Dia 8, nosso pastor. E daí, assim, e ele, assim, ele já entende quando passa alguma coisa na televisão, alguma coisa que não é boa, até mesmo um desenho, ele já sabe que não pode, ele mesmo já vai lá e já tira. Esse é o nosso papel. Ele fala, isso é feio, isso não pode. Ele mesmo já tira, assim, sabe? Porque a gente não tem como tirar as crianças de tudo, porque eles estão aí, se a gente cuida aqui em casa, mas na escola, às vezes, eles estão vendo coisas, né? Mas se a gente ensinar eles, eles vão saber selecionar e reter para eles aquilo que é bom. Que é bom. Né? Nós temos que ensinar eles a serem críticos, né? Aceitar as coisas que vêm de Deus e negar, né? Ter uma negação a essas coisas ruins e negativas que o mundo está oferecendo aí fora, né? Isso mesmo. O nosso papel é ensinar, né? Prepará-los para enfrentar as coisas. Pastor Manuel, eu gosto muito de ouvir seu testemunho, algumas pessoas já conhecem, mas a maioria que está nos assistindo, eu acho que não conhece. E eu gostaria que o senhor desse uma palhinha do seu chamado para diretor, do seu chamado como obreiro credenciado. Amém. Vou dizer, são tantos, né? Passaríamos aqui a noite toda falando. Eu falei em 5 minutinhos. Amém. Como eu estava comentando, a gente tem uma experiência assim, já com Deus. Estou com 52 anos, com 19 anos de idade, com a graça de Deus, levantamos a primeira igreja física e espiritual, lá em Paranatinga, estado do Mato Grosso, divisa do Pará. Não tínhamos o ITQ, porque naquela época, o nosso Brasil, a igreja quadrangular, ainda não é gigante como é hoje. A igreja estava em crescimento, ainda está crescendo. Então, tinha muitas cidades, muitas que não tinham a nossa igreja. Então, é uma carência de obreiros. Então, a gente fazia o curso de correspondência. No meu caso, eu nem fiz curso de correspondência. Eu lembro até hoje que, na época, era o pastor Jaime Palharim, secretário executivo. Eu manifestei a ele minha vontade de pregar o evangelho. Ele pediu que eu dobrasse o joelho, eu dobrei. Ele orou por mim, fez lá a nomeação a título provisório, lá na máquina de escrever, lá na nomeação, assinou, me deu a passagem de ida e eu fui. Só com a passagem de ida. Não, a gente foi fazer a obra, pronto. Né? Só não voltei porque não tinha dinheiro para voltar. Porque... E a gente foi, então, fazendo a obra, e depois Rondonópolis, Paranatinga, Sorriso, depois Curitiba, 30 anos de casado. Então, nessas experiências, nessas lutas, né, essas batalhas da vida, a gente foi adquirindo experiências e depois fui fazer o ITQ por correspondência, que era 3 matérias, né, que era o ECQ, né? Era Evangelho Quadrangular, Evangelismo e Doutrinas Bíblicas, parece, que era 3. Depois aumentou para 4, foi para 7, foi para 8, o curso de correspondência, foi isso que eu fiz, né? E essas lutas. Só que o que eu lembro, assim, da história, a falta do estudo, a falta do ITQ, por exemplo, eu tive, assim, alguns sofrimentos. Eu não vou dizer que foi desnecessário, que me ajudou, me fortaleceu. Mas quem tem hoje, por exemplo, o conhecimento, ele evita sofrimentos desnecessários. É verdade, sofrimentos desnecessários.
Então, hoje tem essa facilidade. Mas antes, naquela época, lá no estado do Mato Grosso, nós não tínhamos isso. Então, tinha que abrir obras, tinha que fazer o trabalho, batalhar pela vida. Mas só que o lado bom da coisa, assim, que a gente vai adquirindo experiência de convívio com as pessoas, nos relacionando com nossos amigos de ministérios, aquelas parcerias, um com o outro, juntos. Eu, até esses dias, estava contando aqui no ITQ, quando eu estava lá em Sorriso, estado do Mato Grosso, hoje é uma mega cidade, lá está a igreja, lá, uma grande igreja, deixamos o terreno lá, construímos. Mas fomos para a reunião lá em Juara, reunião de pastor. Então a gente saía às 5 da manhã para a reunião, e se tudo der certo no ônibus, tudo der certo, 7 da noite você chegava para a reunião, olha só. Eu lembro que um dia o ônibus quebrou, e nós pegamos carona no caminhão de tora. Os pastores, nós estávamos em 7 pastores. Tinha 2 pastoras, as pastoras foram no caminhão da gabine do motorista. Estrada de chão mesmo. E os pastores, lembro até o dia de hoje, nós subimos em cima das toras, e viajamos por 180 quilômetros para chegar até a reunião de pastor, naquele caminhão de tora. Só que o caminhão de tora, ele joga lama, barra, lama. Chegamos lá, como diz a Bíblia, que o homem volta ao pó, eu quase entendi que estava voltando, porque é só barro mesmo, né? Só que é o seguinte, pastor, ninguém reclamava, a gente dava risada, só que tinha que rir com a boca fechada para não entrar barro, entendeu? Entrar barro ou a poeira. Mas os pastores desciam daquele caminhão alegre, feliz, se abraçando, reunião de pastor. E até isso que eu ensino no ITQ, por exemplo, às vezes a reunião ali, tão pertinho, só pegar um ônibus, pegar o carro, a moto, e às vezes a pessoa dá aquela reclamaçãozinha e tal, né? E eu dizia, sempre digo a eles, olha, lá atrás, viajávamos quilômetros, um caminhão de tora, lama, poeira, saía 5 da manhã para chegar 11 da noite. E eu lembro até um dia de hoje, que eu cheguei na reunião, um dia chegamos 11 da noite, pensei assim, pastor vai colocar a gente para dormir, nada. Foi a vigília. E fomos para a vigília, e glória a Deus feito. Então, são essas experiências que nós levamos para a sala de aula. Quer dizer, eu estou dizendo aqui, perto do pastor Narciso Parisotto, perto do pastor Ivan Toves, pastor Nartércio e outros mais aí, pastor Balduino, a minha história é bem pequena perto das deles. Quer dizer, são homens aí experimentados, homens e mulheres, né? Mulheres também. Verdade. Lutas aí. Então, essas pessoas têm uma bagagem assim, muito forte. E o pastor Fábio Dias tocou num assunto muito importante. Quando o pastor, aquele que pode, né? Que tem essa condição, dá aula, seja na escola bíblica, interessante o ITQ. Então, essa experiência de vida que a gente vai trazendo. E chegando aqui em Itajaí, essa questão aqui de um estado está bem na frente, na verdade, bem na frente, lá na frente. E a gente vem aqui se habituando com a situação, crescendo junto. Pastor Ivan Toves, nosso amigo, nosso pastor. Então, são experiências de vida lá atrás. Até eu contei na própria convenção, quando eu fui para passar o obreiro credenciado, foi lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu viajei longe de carona, fui até Campo Grande. E para voltar, eu tinha o dinheiro só da passagem, comprei minha passagem. E um amigo pastor falou, pastor, você tem dinheiro para comer? Eu falei, eu tenho. Ele falou, o dinheiro que eu tenho aqui é o dinheiro para você tomar um lanche, me deu o dinheiro. Eu tenho que viajar para trás 500 e poucos quilômetros, né? 600 quilômetros para casa. Para voltar. Aí dentro daquele ônibus tinha um amigo, um pastor lá de Goiás, divisa de Goiás. Entrou comigo lá. E tal. Aí eu fui tomar meu lanche, meu dinheiro só deu para comprar lá no Mato Grosso de pingado. Pingado é um café com leite, né? Café com leite. Comprei um pedaço de bolo de fubá. Um bolo de laranja, um pedaço de bolo de laranja. Aí o pastor olhando para mim, com aquele olho assim, eu caí na bobeira de perguntar se ele queria comer. Eu falei assim, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou aqui sem dinheiro, sem nada. Ontem eu não jantei. Se o senhor quiser dividir esse bolo do seu café, eu aceito. E dizer, então ali a gente... nós choramos juntos. Mas sem reclamar. Choramos juntos, reparti o bolo, reparti o café com ele. E é um ministério chamado, assim, feliz por estar ali, entendeu? Feliz, vão voltar para casa, cheio do Espírito Santo.
Então, essa é a mensagem que a gente tenta passar para os novos obreiros. Agora, sábado tem prova de obreiros, né? Tem prova. Prova de obreiros. O que a gente tenta passar para esses obreiros? Olha, o amor, a paixão pelas almas. A paixão pelas almas é tudo. Quer dizer, o que você tem, você reparte com os outros. Entendeu? Pode ser um pedaço de bolo, você vai repartir. Porque o ministério de Jesus foi esse, o ministério de repartir o pão, né? Partir o pão. É verdade. Então, eu sou muito feliz por hoje estar aqui na educação, também continuo, Deus sabe até quando, compartilhando essas ideias junto com a minha esposa, junto aqui com os professores, junto com o pastor Ivan Tobbs, levando essa mensagem aos corações, principalmente, além de sistemática 1, sistemática 2, escatologia, hermenêutica, além de tudo isso é importante, mas o mais importante é ser apaixonado pelas almas. Tem que ser. Se não for apaixonado por almas, aí nada desse curso vai ter importância. Vai valer a pena. Não vai valer a pena. O Josué disse que esse isolamento vem mostrando à humanidade que a gente precisa de gente para ser gente. Ao retornarmos, estaremos mais próximos e mais fraternos. Somos únicos, mas agimos na coletividade. Precisamos um do outro. E a Norma Lima diz assim: Pastor Manuel, homem de Deus, apaixonado pelas almas, tivemos o privilégio de acompanhar um pouco da trajetória dele, cumprindo seu chamado. Que Deus continue abençoando vocês. Rondonópolis, Mato Grosso, pastor. Amém. Ama você. Um abraço, pastora Norma, lá de Rondonópolis. Olha só onde a gente alcança, né? Amém. Pastor Manuel, ainda faltam 5 minutinhos. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, para os novos obreiros, que nós vamos levantar, estamos formando e vamos levantar, né? Nesse sábado agora. Próximo sábado é prova de candidatos a obreiros, tem aqueles que vão, aspirantes e ministros, né? Mas principalmente os obreiros, eu sempre digo a eles, o mais importante não é aquela credencial que vão receber lá, né? Não é, porque eu fiz a obra, assim como muitos pastores, na época sem credencial, sem nomeação. E eu lembro que, bem rapidinho, quando eu fui na convenção, a primeira convenção que eu fui para ser levado a obreiro, e a escola de correspondência atrasou em mandar meu certificado, meu diploma para... E quando eu cheguei lá, levei todos os documentos na entrevista, tudo, cadê o diploma do ICQ? Eu falei, não, pode ligar em São Paulo que está lá. Falei, sem o diploma você não vai. Eu já estava com a segunda igreja aberta. Eu lembro que eu chorei assim, baixei a cabeça, aí um pastor me abraçou, falou assim, pastor, até aqui você já construiu 2 igrejas, sem nomeação, e sem nada. Isso aqui não vai mudar nada da tua vida, filho. Enxuga as lágrimas, continue a vida. Eu nunca esqueço disso, continue a vida. Voltei, pastora, eu não passei, voltei para trás. Diploma. Voltei para trás sem nada. E não abandonei nada, continuei a fazer a obra. Continuei. E foi bem naquele dia que tinha só o dinheirinho que reparti o bolo com o meu colega lá. Voltei no outro ano, aí eu fui levado a obreiro. Então, o que eu digo aos obreiros? Independente disso, é um passo importante na obra, com responsabilidade, muita responsabilidade, que vai ser auxiliar de um pastor, com certeza, vai estar auxiliando a igreja. Essa credencial vai dar a esses obreiros essa responsabilidade, mais temor e mais tremor, como diz o pastor Ivan, né? A respeito do ministério. E encarar isso com muito compromisso mesmo, porque, afinal de contas, estaremos lidando com pessoas. Com pessoas, é muito importante, né? E lembrando lá de vivência cristã, as pessoas são mais importantes do que as coisas. A matéria do primeiro ano lá, vivência cristã. Né? As pessoas são muito mais importantes. Então, essa é a mensagem que eu deixo aos candidatos a obreiros, e que Deus abençoe, e que for com a graça de Deus, com certeza serão aí pastores auxiliares, pastores titulares, enfim, onde Deus designar. Deus abençoe. Pastora Cida, suas despedidas. Então, né, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu e através da sua vida, né, pastora? Agradecer o trabalho que a senhora tem feito em todo o estado, porque a senhora tem sido, assim, a nossa referência na educação aqui no estado, e eu acredito que no Brasil todo, né? A senhora tem feito um excelente trabalho e a gente se inspira muito
na sua força de vontade, na sua, né, não tem medo de nada, vai na frente, corre atrás, e a gente vai atrás dessa onda também, né? A senhora tem uma ideia, uma coisa, a gente já corre lá e já quer colocar em prática também, porque a senhora realmente é um exemplo para todos nós. E eu agradeço a Deus pela sua vida, né, pela sua família que tem apoiado, porque a família da gente é muito importante, né, pastora? Em todo o nosso trabalho, eu dou aula de aconselhamento familiar e é uma das coisas que eu falo é que a gente tem que escolher a pessoa certa, que tem uma visão como a gente, porque senão não vai para frente. O pastor Miguel estava falando da vida dele ali, né, mas eu conheço muitos casais que se separaram porque não andaram junto no mesmo pensamento, né? Então, assim, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho e porque juntos nós temos feito a obra de Deus, nós fazemos tudo junto. Aqui não tem o trabalho de um e de outro, aqui todos nós somos, né, juntos. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Né? Sem ele eu não faço nada, e ele sem mim também não faz nada. Também não faz. Nós somos um só. Né, nós trabalhamos junto, em todos os sentidos. E não é só no trabalho da igreja, na minha escola, no meu trabalho, onde eu trabalho lá também, é a mesma coisa, nós trabalhamos junto, não é porque ele não está lá que ele não trabalha junto, quando eu preciso de uma coisa, é ele que me ajuda. Que faz. Né? Um por todos, todos por um, né? Nós somos um só mesmo. Trabalhamos junto, fazemos tudo junto, sofremos junto, vivemos junto pela obra de Deus, amamos as almas, queremos fazer a obra e temos assim a mesma paixão pelas almas, o mesmo desejo de fazer a obra de Deus igual, assim, sabe? Eu amo ele e amo estar trabalhando ao lado dele também. Na minha cadeira aqui. Na cadeira dele. Na cadeira dele, isso aí, pastor. Pastor Manuel, pastora Cida, só me resta agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, que tem contribuído com certeza, né? Um abraço aí para o pastor Ivan, pastora Francisca, que eu amo de paixão. Pastor Ivan, nosso conselheiro aqui, né, do conselho, está a par de todas as coisas, tá um conselho unido, sempre trabalhando junto. Pastor Parisotto, um paizão, né, a missionária Noeli, o nosso exemplo de tudo, de fé, de perseverança. Às vezes fico com vergonha dela, pastora. Estou lá meia querendo ficar com preguiça, chega ela, andando rapidinho, com as mãos levantadas, minhas filhas, vem aqui que eu vou orar. Não tem como. Dá vergonha se você não seguir, né? Não tem como parar. A pastora Noeli é um exemplo, assim, né? Ela, tu vê que com a idade que ela tem, ela não está nem aí, está sempre trabalhando, tu não vê ela parada, né? É um exemplo. Os dois. Eu quero chegar lá desse jeito também. Eu também, eu digo para ela, meu Deus, quero chegar igual a senhora. Ele também, né? Então, eu peço que vocês acessem o canal da SEC no YouTube. Nós estamos colocando as lives lá, mas estamos preparando outros materiais também para estar disponível no canal para ajudar, orientar, ideias e tal. SECSC, lá se inscreve, né? Quero convidar também para a próxima live, que vai ser sábado, às 17 horas, com o Dr. Albert, vai continuar mais uma live de aconselhamento pastoral, a gente está intercalando assim, mas ele está aí junto no projeto. E daqui a pouquinho entra o nosso missionário com a Igreja no Ar. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês, abraço missionária, pastores, superintendentes, todo o estado de Santa Catarina, professores, alunos, Deus abençoe. Até sábado. Obrigada, pastor Manuel, obrigada, pastora Cida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.